O objetivo desse vídeo é fazer uma rápida introdução a um tipo particular de aprendizado que é o aprendizado por reforço. Nesse tipo de aprendizado, o agente não tem um professor à sua disposição dizendo o que seria a decisão correta em cada circunstância, como acontece no aprendizado por exemplos. No aprendizado por reforço, a única coisa que o agente tem é um retorno do ambiente onde ele está atuando, dizendo se o que ele fez foi bom ou ruim, mas o ambiente não diz o que seria certo fazer. Então, o que resta para a gente fazer é tentativa e erro. Ele, de uma certa forma, age no ambiente, o ambiente dá um retorno. Esse retorno vem de duas formas: como o ambiente ficou depois da ação do agente e algum retorno. E o agente tem que ir fazendo tentativa e erro para descobrir em cada circunstância do ambiente o que ele deveria ter feito. Esse problema é particularmente difícil porque em alguns casos esse retorno ele demora para acontecer. Imaginar no caso um jogo de xadrez, o ambiente agora é o estado inicial do jogo, que a gente percebe, ele mexe uma peça, talvez não tenha recompensa nenhuma em função dessa mexida, ele vê o novo ambiente, mexe outra peça, e depois que esse loop rodou, sei lá, uma dezena de vezes, existe um reforço dentro você ganhou o jogo ou um reforço dentro você perdeu o jogo. Então esse reforço ele pode ser retardado, né? Ele pode demorar para acontecer. E por isso é muito difícil esse tipo de aprendizado por tentativa e erro, por aprendizado por reforço. Apesar de difícil, em várias circunstâncias é a única coisa que a gente tem e isso, aliás, funciona muito bem na natureza. A fundamentação matemática para todo o processo de aprendizado por reforço vem dos processos decisórios de Markov, Markov Decision Process. Então, a gente tem que ver o problema como um MDP. E, para isso, a gente tem que identificar nesse determinado problema 4 elementos. Primeiro, quais são os estados que esse ambiente pode estar. A gente tem que conseguir conceber esse conjunto S de todos os estados. O conjunto de ações que o agente pode fazer. Essas duas partes são relativamente simples. E duas funções. Uma função de recompensa, que, dado um determinado estado do ambiente e uma ação que o agente fez, essa função me dá um número dizendo a recompensa que o agente tem por ter feito uma determinada ação num determinado ambiente. E o quarto componente de um MDP é uma função que diz como o mundo funciona, como o ambiente funciona. É claro que o agente normalmente não conhece essa função num processo de aprendizado por reforço, mas a gente tem que pelo menos conseguir conceber essa função. E brevemente, o que essa função faz? Ela diz a probabilidade de o mundo vir a ficar num determinado estado, dado que o agente fez a ação A num estado anterior. Para ilustrar essa função T, vamos imaginar um cenário onde é que eu tenho 3 estados, estado S1, S2 e S3, e o nosso agente pode fazer as ações A e a ação B. Então, a função T, ela vai dizer coisas assim: se no estado S1 o agente fizer a ação A, há uma chance de o estado passar a ser o S2 de 9%. Mas se no estado 1 o agente fizer igualmente a ação A, também pode ter 10% de chance de que o ambiente vá parar no estado S3. Então, de uma certa forma, esse ambiente ele se comporta de forma não determinística, né? Ou seja, eu estou no estado 1, faço ação A, eu posso vir para o estado 2 ou para o estado 3. Muito provavelmente eu vou parar no estado 2, mas existe uma pequena chance de eu vir a parar no estado 3. Então, essa é uma característica dos ambientes no caso do MDP. Ele é indeterminístico. É claro que eu posso modelar determinismo também nesse caso, se eu quiser. Então, a gente pode imaginar que se no estado 1 o agente fizer a ação B, eu vou, com toda certeza,
parar no estado 1 de novo, né? Então, se a gente fizer B, ele fica no mesmo lugar com toda certeza, ou seja, a ação B é determinística, mas se ele fizer a ação A, ele pode vir para cá ou para cá. Mas uma característica fundamental dos MDPs é que o mundo evolui, né, e essa função T dá a evolução do mundo unicamente com base no estado anterior e na ação que o agente fez. Então, não tem história, não precisa saber todos os estados anteriores do ambiente para saber como ele vai evoluir. Basta olhar um estado e uma ação e eu consigo determinar qual vai ser a próxima situação do ambiente. Apesar de que isso ainda de uma forma indeterminística, ela é estacionária, significa que essas probabilidades não mudam. Então, eu não sei para onde que eu vou com uma determinada ação, mas a probabilidade de parar em cada lugar não muda durante o processo de aprendizado do meu agente e se mantém sempre o mesmo. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, de um MDP. É um mundo que eu discretizei em 16 lugares, né? E eu tenho um robô que vai poder se locomover nessa região aqui. Esses dois lugares aqui são bloqueados, estão ocupados, a gente não pode vir nesses lugares. E de uma certa forma isso aqui eu estou representando aqui o lugar que eu quero que o robô chegue. Ele tem o objetivo de se locomover nesse mundo e chegar nesse lugar, como se fosse o alvo aqui do robô. Então ele pode começar em qualquer lugar, a ideia é que ele se locomova e chegue aqui. Então essa é um pouco a ideia do exemplo. Como é que a gente pode modelar isso como um MDP? Primeiro, todos os estados, né? Então o robô pode estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então eu tenho 16 estados potenciais, claro que esses aqui nunca vão ser alcançados, mas são, enfim, potencialmente 16 estados. Eu estou representando assim, S11, 12, 13, 14, S21 e assim por diante. Os lugares que o robô pode estar. As ações que ele pode fazer em cada lugar, ele pode ir para o norte, para o sul, para o oeste e para o leste. Contrário do que eu falei. Então, são sempre 4 opções de ações para um determinado agente. Como é que se dão as recompensas? Se ele estiver aqui e for para cima, ele ganha uma punição. Se ele estiver aqui e vem para cá, ele é punido. Ele sempre é punido. Tudo que ele fizer, grosso modo, vai ser uma punição, exceto quando ele estiver aqui e ele fizer a ação oeste, ou seja, ele vem para cá, ele vai ganhar uma recompensa. Então, isso aqui é claramente um cenário onde a recompensa é dada tardiamente, né? Ele está aqui, tudo que ele fizer ele vai ser punido, ok? Então, ele faz qualquer coisa. Está aqui, qualquer coisa ele vai ser punido. Agora, se um dia ele chegar aqui, por tentativa e erro, e fizer essa movimentação, ele vai ver, nossa, olha só, ganhei um pontinho finalmente. Por último, a transição nesse MDP é bastante simples, e aqui eu fiz uma modelagem determinística, né, nesse caso aqui. Então, se ele estiver aqui, ele faz norte, ele vem parar aqui. Se ele fizer sul, vem parar aqui. Se ele fizer leste, ele vem parar aqui. E se ele fizer oeste, ele fica no mesmo lugar, porque não dá para ir para lá. Claro que a grande questão que surge nesse tipo de problema é quando a gente está em um determinado lugar, para onde que ele vai, o que ele escolhe fazer. Esse vai ser todo o debate desse vídeo, né? Então, a primeira noção que a gente vai construir para ajudar a elaborar essas estratégias de movimentação é a noção de utilidade de um determinado estado. O que a gente quer dizer é que esse estado aqui, ó, é muito mais útil que esse aqui. Estar aqui é mais legal do que estar aqui. Por quê? Porque aqui eu ganho uma recompensa imediata. Aqui eu vou ainda levar 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos para ter uma recompensa se eu me movimentar corretamente. Então essa noção de dar uma nota menos 6 para esse aqui e menos 1 para esse daqui, por exemplo, ou 1 para esse daqui, é o que a gente vai chamar de utilidade de um determinado estado. Então ele é representado nessa função V, que dado um estado qualquer do mundo, me dá uma utilidade para ele. Uma forma de calcular essa utilidade é essa equação de Bellman. Parece bem sofisticada num primeiro momento, mas ela não é tão complicada assim. Então vamos destrinchar ela por partes.
Vamos considerar o exemplo de verificar qual que é a utilidade desse lugar aqui. Qual é a utilidade desse lugar aqui para o nosso aprendiz? Então, o que a gente sabe é que existe a recompensa que ele ganha imediatamente depois de agir a partir daqui. Então, se ele fizer ação para o leste, ele vai ser punido em -1, para cima também, para baixo também, e se ele fizer ação de vir para a esquerda, ele vai ter uma recompensa de 1. Então, de uma certa forma, a gente pode até dizer que a utilidade desse lugar aqui é 1. Por quê? Porque das 4 ações que ele pode fazer, tem uma que dá 1 de recompensa. E essa parte que eu expliquei está aqui nessa fórmula. Então, a utilidade de um lugar S, de um estado S, é de todas as ações que eu posso fazer, aquela que dá a maior recompensa. No meu exemplo ali, tem uma das ações que dá 1, todas as outras dá -1. Né? Então, essa parte aqui da fórmula me dá 1. Se eu fizer o mesmo cálculo para esse lugar aqui, que eu falei antes, as recompensas que eu tenho a partir daqui, para cima, para a esquerda, para a direita, todos os lugares vão dar -1. Então, eu poderia dizer que a utilidade desse lugar aqui, baseado nas recompensas, é de -1. Se eu fizer a conta, para esse aqui também é -1, para esse aqui também é -1. Entretanto, se a gente olhar pensar um pouquinho, esse daqui, ó, é melhor que aquele lá, né? Porque ele está mais perto do destino. E como é que a gente consegue ver isso? Né? Por que esse aqui é um estado melhor que aquele lá? Porque ele tem um vizinho que é bom. Esse aqui, os vizinhos dele são todos -1. E o vizinho desse aqui é 1. Ou seja, ele tem um. Se eu chegar aqui, eu vou para um lugar que não é tão ruim. Aqui tem um exemplo de como esses valores poderiam ser calculados. Né? Vocês podem dar uma pausa e olhar com calma esse slide. Aqui tem um possível algoritmo para calcular esses valores de V de forma iterativa, né? Eu sempre faço uma cópia dos valores de V e calculo aquela equação de Bellman com base na cópia antiga que eu tenho feito, e a cada repetição desse loop eu atualizo. Ou seja, um método iterativo que vai procurando descobrir os valores de V. Bom, dado que a gente conhece a utilidade de todos os estados, se torna bastante trivial ele escolher uma ação. Por quê? Grosso modo, ele vai escolher a ação que vai levar ele para o estado de maior utilidade. Então, isso é colocado nos MDPs como uma função que define a política ótima de atuação de um determinado agente, a policy, né, em inglês. Então, essa função π, ela, dado um estado, ela diz qual que é a melhor ação para ser feita naquele estado. O asterisco é para dizer assim que seria a função π, a política ideal, né, a mais correta para o agente seguir. Então, ela é calculada assim, né, dado que eu tenho um estado S, essa política me diz qual que é a ação que maximiza a utilidade dos estados que ele vai vir a ficar se ele fizer a ação A. Então, no fundo é isso aqui que a gente quer que o agente aprenda, né? Uma política de atuação. Ou seja, uma vez aprendido o π, o agente meramente observa o estado que ele está, aplica essa função e descobre qual que é a ação que ele tem que fazer para maximizar as recompensas dele nesse cenário. O maior problema dessa abordagem, né, é que para poder calcular o π, mesmo pelo modo iterativo, eu tenho que conhecer como é que o mundo funciona. Eu tenho que saber como é que ele evolui. E o meu agente não sabe isso. Né? Ele tem que fazer tentativa e erro, como a gente falou lá no começo. Ou seja, essa função t não é conhecida. E para contornar isso, a gente tem um algoritmo de Key-Learning. Né? Um algoritmo onde o agente não conhece aquela função t. Então, ele, na verdade, tem que fazer as ações no ambiente para saber o que vai acontecer e ver as recompensas que ele vai ganhando e, com isso, calcular uma política ótima. Então,
O algoritmo de Q-Learning, ele, no lugar de aprender um valor de V, ele aprende um valor de Q. Né? O Q, digamos, é a utilidade de, num determinado estado S, fazer uma ação A. O cálculo dessa função, se a gente soubesse o valor de T, seria assim, né? De novo, é a recompensa imediata que eu ganhei nesse estado fazendo ação, né? Os mesmos parâmetros daqui, descontado do lugar que eu vou chegar, né? Eu vou chegar no lugar S, então qual que é o Q daquele lugar para todas as ações que eu posso fazer lá. Isso vai me dar a qualidade futura de fazer isso daqui. E claro, uma vez que eu sei o valor de Q, também fica relativamente fácil calcular a utilidade desse estado e o que a gente está mais interessado, calcular uma política para esse estado. É simplesmente para todas as ações que eu posso fazer em S, ver aquela que maximiza o Q. Mas vamos lá, a gente não sabe a função T, né? Então a gente quer ver o algoritmo do Q-Learning sem ter essa função de transição do ambiente. Então o algoritmo é surpreendentemente simples, né? Ele funciona por o que é conhecido na área como episódio. Um episódio é um experimento do meu aprendiz naquele ambiente. No caso do robô que eu estou usando aqui de exemplo, é o fato de eu ter largado num lugar e o episódio acaba quando ele chega no destino ou eu dei um time out para aquele episódio. Então, para vários episódios eu vou fazer alguma coisa, ou seja, o meu agente vai ser largado no cenário e eu vou rodar inúmeros episódios, né? Ou seja, ele vai se comportar ou vai fazer tentativa e erro em vários desses cenários. Então, para vários episódios. Para cada um, então, desses episódios, ele vai observar em que estado ele está, em qual dos 16 lugares ele está do mundo. Ele vai escolher uma ação A nesse estado. Depois a gente vai ver que essa escolha aqui pode ser feita de diversas formas. Por enquanto, vamos imaginar que ele escolhe aleatoriamente, já que ele está fazendo tentativa e erro, ele escolhe ao acaso uma ação para aquele estado, das 4 que ele pode fazer. Ele executa a ação. Uma vez a ação executada, ele consegue ver como o mundo ficou e vai ganhar uma recompensa. Então ele vê o novo estado do mundo, depois de ele ter feito A, e quanto ele ganhou tomando essa decisão. Com base nessas informações, ele calcula aquela função Q, pelo menos atualiza ela, né? Então ele vai dizer assim, a qualidade de, nesse estado S que ele estava, fazer a ação A que ele escolheu é o que ele já sabia sobre essa decisão. No começo, vamos supor, tudo zerado, né? Ele não sabe nada, mas esse valor aqui vai alterando cada vez que ele escolhe essa ação nesse estado, ele vai mudando um pouquinho esse valor. Então é o valor que já tinha lá, mais a recompensa que ele ganhou e a qualidade do lugar para onde ele acabou indo. Né? Então, isso aqui vem grosso modo naquela equação lá do Bellman, né? É a recompensa imediata mais um desconto da qualidade para onde eu fui parar, né? Eu fui parar no estado S', né? Então, para todas as ações que eu posso fazer em S' menos a qualidade de onde eu estou, ou seja, o quanto eu melhorei de estado fazendo essa movimentação. Descontado aqui do gama que dá o balanço entre a recompensa imediata e a futura. Isso tudo aqui é ponderado por uma taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado ela meio que faz um balanço, então, entre o que eu já sei sobre a qualidade desse par estado-ação e o que eu acabei de aprender. Depois que eu atualizo o valor de Q, o meu estado atual passa a ser esse onde eu estava, escolho outra ação, executo e fico repetindo esse loop aqui até ser um estado final. Quando eu cheguei no destino, eu vou para outro episódio e faço isso daqui muitas e muitas vezes. Então, algumas propriedades desse algoritmo, né? A primeira é, se cada ação for escolhida um número infinito de vezes em cada estado e o valor de alfa, taxa de aprendizado, decair gradativamente, o Q converge para o Q asterisco, aquele Q ideal. Ou seja, o algoritmo, né, de Q-Learning vai chegar numa política ótima se ele fizer isso um número infinito de vezes. Ou seja, claro, isso aqui é impossível computacionalmente, né? Ou seja,
pode ser que demore muito, né? E, aliás, a gente vai ver isso experimentalmente, que o Q-Learning de fato demora, mas alguns problemas ele tem resultados bem interessantes. Outra característica importante desse algoritmo de Q-Learning é que a política que o agente utiliza para escolher as ações, lá quando ele escolhe a ação, né, a linha 5 do algoritmo, não interfere no aprendizado, né? Então ele pode usar qualquer política de escolha. Então, quando eu expliquei o algoritmo, eu falei que ele escolhia aleatoriamente. Só que escolher aleatoriamente faz todo sentido quando o agente não sabe nada, né? Mas quando ele começa a aprender um pouco do ambiente que ele está, é perda de tempo escolher aleatoriamente. Então, conforme o tempo vai passando, passa a ser interessante a gente já usar o que ele aprendeu e escolher as ações de forma um pouco inteligente, vamos dizer assim. E com isso aparecem dois termos fundamentais do aprendizado por reforço, que é exploitação e exploração. Então, quando a gente está escolhendo aleatoriamente as suas ações, ele está explorando o seu ambiente, ele está vendo como o ambiente funciona. E quando ele passa a escolher usando o que ele já sabe, né, tomando uma decisão mais informada, ele está exploitando o seu ambiente. Então, para ilustrar um pouco essa questão, vamos imaginar esse cenário aqui, né? O meu robô está aqui, ele tem que chegar aqui e esse é o cenário. E vamos imaginar que ele já andou muito nesse cenário, ele já, né, aprendeu bastante sobre ele. E os valores de Q que ele aprendeu são os seguintes. Ir para cima ele sempre tomou pau, ir para a direita ele foi para um lugar mais ou menos, e para a esquerda ele aprendeu que é mais ou menos, mas das vezes que ele agiu nesse lugar, baseado, né, na experiência que ele já tem, sempre foi melhor ir para baixo. E vamos imaginar que ele já teve nesse lugar aqui 100 vezes. 100 vezes ele tentou ir para cima, 100 vezes ele tentou ir para cá, 100 vezes ele tentou para cá e 100 vezes ele tentou para cá. Então, ele já passou muito por esse lugar, já tentou várias coisas aqui, e ele já tem uma certa experiência de que vir para cá é a melhor opção. Então, durante o processo de aprendizado do Q-Learning, não faz mais muito sentido ficar indo para cima se ele já sabe que vir para cá é a ação mais promissora, né? Isso vai acelerar o processo de aprendizado dele. Então, em geral, o meu agente começa explorando, porque ele não sabe nada, mas à medida que ele vai aprendendo sobre o ambiente, ele vai trocando a estratégia de exploração por uma estratégia de exploitação. Eu acho interessante fazer um comentário aqui, né, que na vida da gente, né, dos seres humanos, às vezes acontece isso também, né? Quando a gente é novo, a gente faz muita exploração, né? A gente tenta muita coisa para ver o que acontece, e conforme a gente vai ficando velho, experiente, a gente fica temoso e não faz mais muita exploração, começa só a fazer exploitação porque a gente acha que sabe que alguma coisa já dá mais certo, né? É claro que no contexto dos agentes, é sempre bom manter um pouquinho de exploração, né? Porque se você começar a exploitar muito cedo, é capaz de você, né, por exemplo, aqui no meu cenário, né? Vamos supor que ele nasce aqui e ele faz esse caminho aqui, né? Então ele sabe, ele já fez, vamos por um azar da natureza, ele descobriu, fez várias vezes esse caminho, sempre chegou aqui, ele acaba descobrindo então que o melhor caminho é esse daqui. E se ele parar de fazer exploração, ele nunca vai melhorar disso, né? Ele precisa explorar para perceber que aqui tinha um caminho melhor, né? Fazer essa outra rota era melhor. E ele só vai perceber isso se nesse lugar aqui ele explorar. Em vez de fazer o que ele já achava que era o melhor, ele tenta uma coisa diferente, e tentando uma coisa diferente ele acha uma solução melhor, né? Então, efetivamente, desligar a exploração não é uma boa ideia, né? É sempre bom manter um pouco de exploração. A exploração só existe para acelerar o processo de aprendizado. E essa mudança de estratégia, né, é capturada nessa função epsilon-grad, que tem um epsilon como parâmetro, que é a taxa de exploração, né? Então, no começo, essa taxa de exploração é 100%, e normalmente, à medida que o processo de aprendizado vai passando, esse epsilon vai diminuindo quanto mais o agente sabe.
né? Então, ela é calculada assim, ele vai escolher uma ação de forma aleatória, vai fazer exploração, se um valor randômico for menor que o epsilon. E vai adotar a política ótima, caso contrário, se o valor randômico não for menor que epsilon. Então a gente tem alguns parâmetros, né, para o algoritmo do Q-Learning, né? A taxa de aprendizado, o desconto futuro e a taxa de exploração, né, como ela se comporta, né? E configurar esses três parâmetros pode dar um certo trabalhinho assim quando a gente vai utilizar essa técnica. Então, termino aqui com a bibliografia, né? O livro básico que a gente está usando de Machine Learning do Tom Mitchell, provavelmente é uma boa fonte, né? Para esse assunto de Reinforcement Learning. O livro de IA do Russell e do Novick também tem um capítulo dedicado a isso, mas existem livros completos só dedicados a essa questão. Então, para finalizar, contextualizando um pouco o aprendizado por reforço na ideia do nosso agente, né, que percebe o ambiente e age sobre ele, claro que a ideia do agente do aprendizado por reforço é bem aderente a isso, né? Existe uma percepção, existe uma ação. Aqui nessa percepção, além do estado do mundo, eu tenho a recompensa, né? As ações são realmente as ações que tem no Q-Learning. Esse conhecimento aqui é essencialmente aquele valor de Q, que é aprendido, né? Esse é o conhecimento que está sendo usado. Esse conhecimento, então, é usado por um processo decisório, que baseado nisso aqui, toma uma ação. Esse processo decisório é extremamente simples aqui. Eu simplesmente pego o estado que eu estou vendo agora, olho nessa função aqui, qual que é o A que dá o maior valor, e decido por essa. Ou seja, esse processo de decisão aqui é extremamente simples num agente que aprende dessa forma, né? Então, eu estou falando isso depois que ele aprendeu esse conhecimento aqui, né? Antes disso, ele passou por uma etapa onde esse valor aqui foi sendo formado. Um outro comentário que eu gostaria de fazer é a função do professor, que às vezes aparece nos outros mecanismos de aprendizado, né? Aqui no representado por reforço, esse professor meio que desaparece, né? Ou ele está dentro do ambiente de uma certa forma, ele pode estar ali, né? Mas não existe mais essa figura explicitamente. O agente aprende só a partir do ambiente e das recompensas que ele dá.